Êxodo 7. E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito por grandes juízos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante do Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante do Faraó, e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido, e o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele. E levarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente, e dirás a ele: O Senhor e Criador dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto. E eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu cajado, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre seus tanques, e sobre todos os ajuntamentos de águas, para que se tornem em sangue, e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira quanto em vasilhas de pedra. E Moisés e Arão assim fizeram, conforme o Senhor ordenou, e ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e à vista de seus servos, e todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito, e os magos do Egito fizeram assim com seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido. Ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito, e Faraó se voltou e entrou em sua casa, nem pôs nisso o seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber da água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio.